Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Frase para você anotar e nunca mais esquecer. Ação é melhor do que palavra. Ou o que você faz fala mais alto. Mas, para analisar aqui, que o que Jesus está fazendo aqui é um confronto lá, histórico, né? Um confronto para os fariseus sobre falar bonito, sobre o se posicionar na frente do povo, falando de leis, mostrando que conhece a Deus, porém as suas ações não mostram isso, não é a comprovação daquilo que eles falam. E aí a gente vê que em várias passagens Jesus se refere a essa hipocrisia, a esse ato de ser bonito por fora, mas internamente ser que nem um sepulcro caiado. Então aqui a gente está vendo a comparação, Jesus fala isso pro povo, comparando a parábola de 2 filhos, aonde o pai chega para esses filhos e convida eles a irem trabalhar na sua vinha. O primeiro filho, ele fala que não vai, porém depois ele conscientemente ali escolhe ir. Então ele fala primeiro que não vai, mas depois ele pega e vai trabalhar. O segundo filho, ele diz, tá bom pai, eu vou, já tô chegando lá. Porém, passa o tempo e quem sabe ele estivesse dormindo nessa hora, ele resolve não ir, simplesmente assim. Então, qual realmente vocês acham que é o melhor nesse momento? O primeiro que disse que não ia, mas foi, ou o segundo que disse que ia e não foi? E aqui a gente vai falar sobre o comportamento. A gente vai se embasar nesses 2 comportamentos pra gente fazer uma autoanálise hoje na nossa vida. Porque a nossa vida está aqui sendo comparada com esses 2 filhos. O primeiro, ele tem uma resposta verbal negativa. Então ele se posiciona rapidamente falando, eu não vou ir. Porém, quando ele muda de ideia, quem sabe ele pensou nas consequências de não ir. Quem sabe ele já experimentou as consequências de uma negação para o seu pai. Então, ele pegou esse comportamento dele de negação, que ele não iria ir, que ele disse que não ia ir, adaptou para um novo comportamento, trocou de roupa e foi obedecer o seu pai. Você percebe que é uma ação. Ele foi trabalhar com o seu pai, ele foi para a vinha, ele obedeceu o seu pai. E o filho 2, ele tem a sua ação, o seu comportamento inicial de dizer que sim, que iria obedecer, quem sabe movido ou moldado a uma aceitação social, a um ambiente social onde, para o seu pai, o aceitar como filho ou o ver de uma melhor maneira, ele fala que sim, vou obedecer, então eu vou ser o bonzinho, eu vou fazer, eu vou cumprir agora o que eu prometi, eu vou me posicionar dessa forma e vou fazer. Então, quem sabe para uma referência social, ele achou bacana. Ou, né, eu preciso me sair bem, eu preciso cuidar da minha aparência, então tá, pai, eu já vou lá trabalhar, já vou. Porém, a ação real, o comportamento real é a falta de ação. Ele não vai, ele não cumpre sua palavra em ir. E Jesus usa essa parábola para confrontar os religiosos da época que muitos diziam sim para Deus com a sua boca, porém as suas ações, o seu coração não condizia com isso. Aonde ele fala que as prostitutas ali, os cobradores de impostos, entrariam no reino antes do que eles, porque eles tinham uma vida errada, levavam uma vida errada, um comportamento errôneo. Porém, ao ouvirem a verdade, eles eram capazes de se confrontar com essa situação, ou com ouvir a palavra de Deus e se converter, eles mudavam o seu comportamento. Então, Mateus, quando teve o seu encontro com Deus, com Jesus, o que ele fez? Ele abandonou a sua vida de cobrador de impostos, largou tudo e simplesmente virou um discípulo de Jesus. Ele teve essa mudança de comportamento. E assim, outros personagens da Bíblia que você quiser lembrar agora, que tiveram esse encontro com Deus, tendo uma vida errada antes, mas foram confrontados com esse encontro e os seus comportamentos foram mudados. E aí, aqui, Jesus está falando o quê? O reino do céu não é para quem fala bonito, o reino dos céus não é para quem tem uma vida de santidade exposta nos altares. A vida diária com Deus é o que realmente importa. Então, eu preciso ter uma mudança de comportamento a partir do momento onde eu encontro Jesus, eu digo sim para Jesus, os meus comportamentos precisam ser coerentes com o que eu falo, porque senão vão ser apenas palavras jogadas ao vento, porque a Bíblia também fala que naquele dia muitos dirão, Senhor, eu preguei em teu nome, eu curei em teu nome, eu cantei em teu nome, e Jesus vai dizer o quê? Afastem-se de mim porque eu não vos conheço. É baseado na mudança de comportamento. Um exemplo claro, eu vou na igreja domingo e aí eu ouço uma ministração que realmente fala comigo, e aí eu faço 200 promessas, dizendo que vou mudar isso, vou mudar aquilo, vou mudar aquele outro, venho aqui nas redes e exponho isso aqui, porém, não existe essa mudança de comportamento, a minha fala não condiz com o meu comportamento, e é isso que Jesus aqui está confrontando. Eu acho lindo
Jesus, quando você lê todo o Novo Testamento, quando você lê a Bíblia toda, e você chega no Novo Testamento, você consegue realmente fazer essa separação das atitudes de Jesus, onde fica muito claro que ele detestava hipocrisia, ele detestava pessoas que eram hipócritas, a ação da hipocrisia na vida da pessoa. E Jesus sempre deixou isso muito claro. Então, aqui tem esse contraste de ação entre os dois filhos, simplesmente por isso, porque o falar que eu vou ir não quer dizer que eu vá, mas quem sabe na hora, de imediato, eu falei, não quero fazer isso, não vou. Ou recebi uma promessa e eu não quero, não quero. Você foi chamado para ser um pastor, um profeta, sabe? Vai falando, Jeová. E aí você diz, não, eu não quero, eu não vou, eu não nasci para isso. E aí depois, com o passar do tempo, Deus vai trabalhando tanto na tua vida que conscientemente tu entende que esse foi o teu chamado, que esse é o teu propósito de vida, e tu passa a mudar o teu comportamento e a aceitar que o que Jesus tem na tua vida realmente é cumprir esse chamado, e você vai. Simplesmente você diz sim para aquilo que Deus te chamou e você vai. É uma aplicação na sua vida hoje. Responda para você mesmo. Como você tem respondido ao chamado de Deus? Porventura, você tem dito sim, mas na verdade os seus comportamentos não condizem com o que a sua boca fala? Ou você realmente, muitas vezes, não é perfeito no início, mas consegue ser sensível ao Espírito Santo e conforme o tempo vai passando, você se permite ir sendo trabalhado, desenvolvido nesse processo que Deus te chama a caminhar com Ele? É sobre quem fala mais bonito, mas sobre quem obedece, mesmo quando ninguém está vendo.